sairemos com alegria nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de união, é o caminho que nos leva para a vida, a verdade que nos traz libertação. Formamos a igreja viva, que caminha para o reino do Senhor. Vivendo em comunidade, nós faremos este mundo ser melhor. Vamos juntos construir fraternidade, trabalhando pela paz universal. Ser semente de uma nova sociedade, gente unida para combater o mal. Formamos a igreja viva, que caminha para o reino do Senhor. Vivendo em comunidade, nós faremos este mundo ser melhor. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bom dia você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, cheio de misericórdia para conosco, nos reúne neste domingo para celebrar o mistério de sua morte e ressurreição. Ser cristão é um caminho muito exigente e só conseguiremos seguir Jesus se contarmos com sua proximidade. E por isso, estamos aqui, para ouvir sua palavra e para nos alimentar do seu corpo e sangue. Daqui sairemos fortificados para enfrentar a vida e a missão que o Senhor nos confia. Coloquemos diante do Senhor os frutos deste nosso encontro em prol das famílias. Cantemos. Do seu povo ele é força, salvação do seu ungido. Salva, Senhor, teu povo, socorre os teus. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda a minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda a minha vida, eu não vou ter medo não. Do seu povo ele é força, salvação do seu ungido. Salva, Senhor, teu povo, socorre os teus. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia você que está em casa, no aconchego do vosso lar, que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. Bom dia a vocês todos que aqui se encontram para esta santa celebração. Na Eucaristia, fortalecemos nossa caminhada com Jesus, porque nos conduz rumo à liberdade e à vida segundo o Espírito Santo. O Filho de Deus nos chama ao seu seguimento e nos ensina a não deixar que outras propostas nos desviem do caminho por ele indicado. Celebremos com alegria, em comunhão, com o encontro mundial das famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamento e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Vamos ao nosso canto de perdão. Perdão, Senhor, por ter te ofendido, a teus pés volto arrependido. Perdão, Jesus, reconheço meu pecado, certeza tenho de ser perdoado. Perdão,
Perdão, Senhor, Senhor meu Deus, tem piedade dos filhos teus. Perdão, Senhor, Senhor meu Deus, tem piedade dos filhos teus. Perdão, Senhor, por ter te ofendido. A teus pés volto arrependido. Perdão, Jesus, reconheço meu pecado. Certeza tenho de ser perdoado. Perdão, Senhor, Senhor meu Deus, tem piedade dos filhos teus. Perdão, Senhor, Senhor meu Deus, Tem piedade dos filhos teus. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ouçamos agora o Glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, vos bendizemos, nós os adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, o Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, chegou o momento de fazermos os nossos pedidos de orações. Meditemos sobre a alegria deste momento de oração com gratidão a Deus, pois Ele sempre escuta as nossas orações e nos orienta em como devemos agir no dia a dia de nossas necessidades. Sempre importante saber o que vamos colocar no altar do Senhor e o que iremos pedir-lhe e por quem iremos intencionar as nossas orações. Orai continuamente, dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito.
quando rezamos, nos aproximamos do Pai Eterno. Ao colocarmos diante da presença do Pai e do Filho Jesus, Ele falará aos nossos corações e com certeza atenderá às nossas solicitações. Portanto, esse é o momento de você fazer os seus pedidos e crer que de alguma forma eles acontecerão. De nossa parte, oremos pelas seguintes pessoas: Padre José Caetano de Souza, lá de São Luís, Maranhão, nosso abraço. Mauro Brito Ferreira, José Manuel Renó, Pedro Henrique do Vale, Maísa Moreira, Mariana Rita Tosta, Alessandra Maria Pereira Campos, Pedro Tadeu Evangelista, Lucas de Souza Lins e família, Sebastiana Rodrigues Vieira e Neuza Mesquita Moreira. Também oremos pelo jovenzinho Rudolf Costa Fagundes. Oremos também ainda para os aniversariantes desta semana: Mauro Gomes, Marlene Bordados, Dom Luciano Inácio, Delane Lavarini, Leia Moreira Costa, Alexandre Magno, Maurício Oliveira, João Caetano, Valdete Vieira, Éder Monteiro, Luiz Felipe Rangel, Reverenda Marigley Borges Silva Simim, Gustavo Viena, Leandro Reis, Vânia Modesto e Fernando Coelho. A todos os nossos parabéns, votos de felicidades e as bênçãos de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora das Dores. Amém? Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. A minha missão é gerar nova vida, viver o perdão e amar sem medida, partilhar a vida e repartir o pão, um par de alianças no só coração. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. Do ventre materno por amor nasci, nos braços paternos andei e cresci. No beijo e abraços e no aperto de mão, revivo a origem da minha missão. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. Ao Pai que a vida por amor me deu, a mãe que em dores já me concebeu, ao Filho que trago no meu coração, oferto contente a minha oração. Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Olhai por nossas famílias e pela união que nela deve prevalecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desde o batismo, somos ungidos para uma missão.
e para viver na liberdade de filhos e filhas de Deus, trilhando o caminho do amor e da vida no seguimento fiel de Jesus. Atentos, ouçamos as liturgias de hoje. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulos 19, 16 a 21. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: vai e unge a Eliseu, filho de Safá, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safá, lavrando a terra com 12 juntas de bois. E ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois, levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, 13, 18. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, foste chamado para a liberdade, porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes a carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos um dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito. Assim, não satisfazeis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito,
de modo que nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Fala, Senhor, que te escuta teu servo. Palavras de vida eterna. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 51 a 62. Glória a vós, Senhor. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm suas covas, e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para um outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse-lhe: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não servem para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura de hoje nos propõe uma reflexão sobre o chamado de Deus e a resposta do homem. A leitura situa-se no Horebe, a montanha da revelação de Deus ao seu povo, lugar onde começou a aliança. Elias lança sobre Eliseu o seu manto. Ao passar o seu manto para Eliseu, Elias comunica o seu poder e o seu espírito profético. O chamado de Deus chega a Eliseu através da ação de Elias. É preciso ter em conta que muitas vezes o desafio de Deus nos chega através da palavra ou da interpelação de um irmão, o que é preciso contar com o apoio de alguém para discernir o caminho e ser capaz de enfrentar os desafios da vocação. Neste texto, somos chamados a contemplar a disponibilidade de Eliseu
e a forma radical como ele acolheu o desafio de Deus. A referência à morte dos bois, ao desmatelamento do arado, cuja madeira serviu para assar a carne dos animais, e ao banquete da despedida oferecido à família, significa que o profeta resolveu cortar todas as amarras, pois queria dar-lhe radicalmente no projeto de Deus. É esse corte radical com o passado e essa entrega definitiva à missão que nos questiona e interpela nesta liturgia. O Evangelho de hoje dá-nos início o caminho de Jesus da Galileia para Jerusalém, onde ele toma a firme decisão de dirigir-se ao centro do judaísmo e ao templo que estão em Jerusalém para fazer seu anúncio libertador. Esta subida, que ocupa 10 capítulos do Evangelho de Lucas, não trata uma dimensão geográfica, não se trata de uma dimensão geográfica, mas teológica. Jesus caminha decididamente para o cumprimento da sua missão. E aqui aparece o tema central dos ensinamentos de Jesus, o reino de Deus. Estas palavras foram ditas quando Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém. E nesse texto nos deparamos com respostas de Jesus, que Jesus dá para 3 pessoas que querem segui-lo. A primeira: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Segunda: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas vá e anuncie o reino de Deus. Terceira: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Jesus coloca essas exigências para o seguimento, pois conhece as fraquezas dos seus seguidores e, por outro lado, a capacidade que cada um tem para amar como ele. A partir dessas 3 respostas, somos confrontados e induzidos à reflexão da dimensão que tem o seguimento a Jesus. Ele coloca muito claro que antes da decisão, passamos por provações na vida, como se libertar dos antigos costumes. Seguir a Jesus, meus irmãos, é o mesmo que começar uma vida nova. Para ser discípulo de Jesus Cristo, é preciso se desgarrar e libertar da ganância pelo ter. Ser discípulo é não seguir leis que escravizam e massacram, mas a partir da fé assumir um compromisso com a pregação, ensino e vivência do reino de Deus, que gera vida e liberdade para todos. A carta do apóstolo Paulo à comunidade dos Gálatas nos diz que os homens do nosso tempo têm um grande apreço a esse valor chamado liberdade. No entanto, eles têm frequentemente uma perspectiva demasiada egoísta deste valor fundamental. A liberdade vista unicamente a partir do eu pode gerar a libertinagem, insubmissão, indisciplina. A pessoa fechada em si mesma vive o isolamento, orgulho e autossuficiência. Muitas vezes é preciso olhar para si mesmo e perceber a voz da razão falando diante dos nossos atos corriqueiros. Jesus nos chama a viver livremente o reino que se pauta pela acolhida do outro no amor, na justiça e na paz. Amém? Amém. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele
todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, no dia em que se conclui o 10º Encontro Mundial da Família, a Igreja Vétero-Católica Missionária está também presente diante de ti para louvar e agradecer-te pelo grande dom que é a família e a qual a família exerce em nossas vidas. Oremos ao Senhor, que abençoe, Senhor, as nossas famílias. Pela Santa Igreja Vétero-Católica Missionária, peregrina em toda a terra, para que seja animada pelo espírito de profecia, seja sempre presente na vida familiar, em todos os lares, levando a paz e a harmonia. Oremos ao Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, segundo a própria vocação, anuncie aquele que está no meio de nós em prol de nossas famílias. Oremos ao Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Pelos cristãos militantes e educadores da fé, para que no meio das dificuldades que os cercam, não esqueçam que a sua recompensa está em Deus. Oremos. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida, sabendo testemunhar a tua presença e o amor com o qual Cristo ama a Igreja. Oremos ao Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Pelos lares cristãos, onde há alegria de um nascimento, para que os pais vejam nos filhos um dom de Deus e estejam prontos a educá-los na fé da Igreja. Oremos ao Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doenças ou por problemas que só Tu conheces. Oremos ao Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Pelas crianças e jovens, para que possam encontrar-te e responder com alegria à vocação que planejastes para eles, por seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem sinal da paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos, que na carne e no espírito Tu confias a eles, pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao mundo. Oremos ao Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Deus Pai, que nos escolhestes e chamastes a ser santos, concede que cada família possa viver a própria vocação, a santidade da Igreja, como um chamado para ser protagonista da evangelização a serviço da vida e da paz, em comunhão com todo o clero e em cada estado de vida. Amém. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório.
Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da tua bondade, frutos da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Na verdade, vós sois santo e digno e justo. É necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com o vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja Vétero-Católica Missionária e todo o clero reunido. Por Jesus Cristo, vosso Filho, acompanhais pelo caminho da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, 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 bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor, na verdade, Tu és santo, ó Senhor. Ouve-nos, Pai Celestial, mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Aceita através dele o nosso sacrifício de louvor e concede que, pelo poder do Teu Espírito Santo, estes dons do pão e do vinho sejam para nós o Teu corpo e o Seu sangue. Abençoai nossas oferendas, Senhor. Por isso, nós vos suplicamos, santifica pelo Espírito Santo estes dons e essas oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Santificai os dons que vos apresentamos. Antes de ser entregue à morte, que voluntariamente aceitou, Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu-te graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim.
Proclamemos o mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará em glória. Celebramos agora o memorial da sua morte e ressurreição, oferecendo-te, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Damos-te graças por nos admitires à tua presença e te servirmos. Nós que participamos do corpo e sangue de Cristo, possamos ser contemplados na unidade pelo Espírito Santo. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso arcebispo José Fernando de Faria, aos demais bispos e todo o clero. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembra-te dos nossos irmãos e irmãs que entraram em descanso na esperança da ressurreição. Que eles e todos os que partiram deste mundo gozem da tua luz e da tua presença. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Torna-nos dignos de participar da vida eterna com Maria, Virgem Mãe de Deus, encarnado com os apóstolos e com todos os santos. São João Batista, cuja serenidade celebramos neste dia. São Francisco e Nossa Senhora das Dores, e os mártires que, ao longo dos séculos, obedeceram à tua vontade. Possamos ter a graça de, em união com eles, te adorar e sempre te dar glória. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai Onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, venha honrado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz.
Eis aquele de quem João dizia: eu vi e dei testemunho que este é o Filho de Deus. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, você que nos assiste através da TV Jornal da Cidade, das redes sociais, faça a sua comunhão simbolicamente, espiritualmente. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Minha alma rejubila de alegria. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Minha alma rejubila de alegria. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os saciastes, a todos que saciastes com o sacramento pascual, por vossa graça vivam unidos em perfeita união. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, hoje a comunidade de Cristo se encontra a caminho. Está aprendendo, se aperfeiçoando, mas também se encontra em uma encruzilhada diante de uma escolha: ir para Jerusalém, seguindo as exigências do reino, ou ficar na Galileia, evitando o conflito, retardando o despreendimento. Por isso, seguir Jesus também significa ser obediente a Ele, viver em comunhão com Ele e com as pessoas, praticar a missão e colocar a fé em ação através do amor. Nesta liturgia deste domingo, no tempo comum, peçamos ao Senhor que fortaleça os laços de amor que nos identificam como discípulos
e discípulas do Mestre, e principalmente como membros de família e povo de Deus. Jesus aparece sempre a caminho. Para estar com ele, é preciso segui-lo, caminhar ao seu lado com o mesmo ritmo, nas suas pegadas, saber andar com Jesus em todos os momentos de nossa existência. Por outras palavras, é preciso adotar o seu estilo de vida. Louvemos a Deus por todas as comunidades formadas por lideranças que buscam viver os valores da oração, testemunhando o amor e a partilha, sendo capazes de visualizarem as necessidades dos irmãos que estão à sua volta. E que possamos, com fé, acreditar que em todo lugar Jesus está conosco. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz. Quem ama Jesus. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz. Quem ama Jesus. Quem ama Jesus. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz. Quem ama Jesus. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra
ama Jesus? Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para que os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Que os vossos passos mostrem a você mesmo o caminho da caridade e da paz. Amém? Amém. As bênçãos de Deus Pai Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam para sempre. Ide na paz de Cristo, no poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Todo dia é tempo de recomeçar. No fim da estrada eu sei que tudo vai passar. Só Deus em minha vida permanecerá até o fim, até o fim. Vou seguir buscando seus caminhos, resistir às pedras e espinhos, construir o céu em minha vida, deixar fluir, deixar fluir. Vou seguir buscando seus caminhos, resistir às pedras e espinhos, construir o céu. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a todos um bom final de semana, um bom domingo, que possamos viver realmente como família, honrar a família que pertencemos, caminhar sempre ao lado de Jesus e que Ele possa de alguma forma estar sempre presente em nossas vidas. Até domingo que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a apresentar a Santa Missa em seu lar. Tenham todos um bom domingo. Todo dia é tempo de recomeçar. No fim da estrada eu sei que tudo vai passar. Oh, só Deus em minha vida permanecerá até o fim, até o fim. Vou seguir buscando seus caminhos, resistir às pedras e espinhos, construir o céu em minha vida, deixar fluir, deixar fluir. Vou seguir buscando seus caminhos.